Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre poesia. Conosco hoje a nossa querida Jéssica. Então, qual é o sinal para poesia? Ótimo! Vamos ler e interpretar um poema de Castro Alves, reconhecer características da poesia condoreira e reconhecer o efeito de sentido produzido por palavra ou expressão. Castro Alves acredita que quem semeia livros faz o povo pensar. Você concorda com essa ideia do Castro Alves? Todos os livros podem fazer alguém pensar? O que você acha disso? Então, a principal contribuição para a literatura foi a sua sensibilidade sem igual ao compreender as dores e dificuldades pelas quais passavam os escravizados no Brasil. Então, aqui eu tenho uma frase, né? Bendito aquele que semeia livros e faz o povo pensar. Então, justamente para vocês refletirem um pouco sobre isso, né? O que é esse semear livros? Posso semear livros fisicamente, posso semear livros em formato PDF, posso distribuir online. Qual que hoje, modernamente, está sendo essa semeadura? Poema de espumas flutuantes. Espumas flutuantes é composto por 54 poemas líricos amorosos e de caráter épico-social. Alguns poemas são Hebreia, Mocidade e Morte, O Gondoleiro do Amor, O Adeus de Teresa. Então aqui eu coloquei para você a Onda, que é uma famosa xilogravura do mestre japonês Hokusai, que foi publicada em 1830, 1831. Então quando eu falo de espumas flutuantes, né, é uma alusão mesmo às espumas do mar, por isso na nossa iconografia a onda. Espumas flutuantes, então a capa do livro, né? E temos aqui o poema Mocidade e Morte. Te convido, então, a ouvir este poema agora comigo. Oh, eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre, que embalsama os ares, ver minha alma adejar pelo infinito. Qual branca vela na amplidão dos mares, no seio da mulher há tanto aroma? Nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir à tarde. A sombra fresca da palmeira erguida, mas uma voz responde-me sombria. Terás o sono sobre a laje fria? Então essa poesia que é envolvente, né? A gente já nota que as palavras desse poema nos envolvem. Tem aqui na atividade 1 as seguintes propostas. Então eu coloquei aqui na letra A os versos. Oh, eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre, que embalsama os ares, ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares, no seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Veja que profundo isso, né? Que exorbitante que é. Qual o desejo do eu lírico, né? A pessoa que fala no poema, está refletido aqui nesses versos. O que você acha? Na letra B, mais uma voz responde-me fria, terás o sono sobre a laje fria. Qual que é o efeito, então, destes outros versos produzidos no poema? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Fez aí? Claro, eu estava te aguardando aqui. Então, na letra A, eu quero saber que desejos, né? Então, o desejo de viver do eu lírico, né? Olha, toda uma vida. E na letra B, o efeito de sentido produzido, né, dos versos é o quê? O tom de pessimismo diante do grande otimismo do eu lírico, né? Coloquei aqui na ecografia até para você pensar, ó, otimismo, pessimismo, realismo, né? E os ícones do coraçãozinho para você ter uma leve lembrança. Seguimos com o poema Mocidade e Morte. Ali uma iconografia do Panteão de Roma, para quem não lembra o que é, né? Importante você lembrar aqui. Eu sinto em mim o borbulhar do gênio. Vejo além do futuro radiante. Avante, brada meu talento na alma e o eco longe me repete. Avante! O futuro no seu seio. Entre louros e bênçãos dorme a glória. A paz, um nome do universo na alma. Um nome escrito no panteão da história. E a mesma voz repete funerária. Teu panteão, a tua pedra mortalha. Morrer é ver com instinto dentre as névoas, o fanal que nos guia na tormenta, condenado, escutar dobres de sino, voz da morte que a morte lhe lamenta. Ai, morrer é trocar astros por círios, leito macio por esquife imundo, trocar os beijos da mulher no visco, da larva errante no sepulcro fundo, ver tudo findo, só na lousa um nome, que o viadante a perpassar consome. Profundo esse poema, trabalhando vida e morte, né? Comparativo. Gostou? Vamos à atividade 2, então. A ideia justamente é comparar os últimos versos lidos de Castro Alves com o trecho de Lembrança de Morrer, de Álvares de Azevedo. Estamos aqui comparando dois poetas do romantismo, né? Então eu tenho aqui, ó, do Álvares de Azevedo, os seguintes versos. Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto, o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadeiro que se desfaz ao dobre de um sineiro. Então eu quero uma comparação entre estes versos do Álvares e estes versos que lemos do Mocidade e Morte. Faz aí, tô te aguardando aqui, rapidinho.
Olá, voltei gabaritar contigo. Então, na comparação, e você viu no intervalo que eu deixei o fragmento aqui do poema Mocidade e Morte, para você lembrar, o que a gente observa? Que no primeiro, o eu lírico vê a morte como um alívio diante dos sofrimentos que a vida traz, né? Então, essa que é a ideia aqui. E no segundo, simplesmente ele deixa o tédio, né? Então, o poema Mocidade e Morte, ele continua, e nós continuamos com a análise. Vamos ver aqui a referência, né, da biblioteca da PUC. Então, você pode sempre checar isso para ler o poema na íntegra, caso você se interesse. Eu sei que vou morrer, dentro em meu peito, um mal terrível me devora a vida. Triste as versos que no fim da estrada só tem por braços uma cruz erguida. Sou o cipreste que ainda mesmo florido, sombra da morte no ramal encerra. Vivo, que vaga sobre o chão da morte, morto entre os vivos a vagar na terra, do sepulcro escutando o triste grito, sempre, sempre bradando-me, maldito! Em determinado momento, o poema, o eu lírico revela que, apesar da tamanha vontade de ver, sabe da proximidade da morte. Eu sei que vou morrer. Dentro em meu peito, o mal terrível me devora a vida. Então, ele sabe que essa caminhada está no fim. Essa poesia do Castro Alves, ela integra o livro Os Escravos. Foi escrita em 1870, na cidade de São Paulo, e relata a situação sofrida pelos africanos vítimas do tráfico. Então, eles vinham em viagens de navio da África para o Brasil em condições péssimas. E agora a gente vai ler um trecho como o poeta via isso. Então, esse trecho, e eu quero aqui falar com você bem de perto, é um dos trechos que mais cai em concurso, em vestibular, é um trecho que cai muito em provas, porque é um ícone da poesia do Castro Alves, né? Da poesia romântica. Então, vamos ver lá. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Perceba a profundidade como quando ele invoca os mares. E na atividade 3, a ideia é essa também, ó. Relendo. Ó mar, por que não apaga com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Este borrão, objeto direto do verbo apagar, se refere metaforicamente a quê, né? Tá uma comparação implícita a quê? E qual o efeito produzido por essa metáfora? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei, claro que voltei, gabaritar contigo. Então, olha só, o efeito produzido por essa metáfora, né? Qual metáfora? Este borrão. Então, quando eu digo assim que este borrão é objeto do verbo apagar, eu tenho que lembrar aqui, ó, no poema, né? Ó, do teu manto este borrão. Ó mar, por que não apagas? Apaga o quê? Este borrão. Então, o verbo transitivo direto, quem apaga, apaga alguma coisa, exige o complemento objeto direto, borrão. Então, o que eu percebo aqui? Eu percebo que esse borrão, essa mancha negra na história aqui, como ele coloca, né, uma coisa hedionda, é algo vergonhoso que foi a escravidão. E ele aprofunda essa indignação presente em todo o poema, mas principalmente nos versos 3 e 4. Olha aqui nos versos 3 e 4, ó. Verso, cada linha do poema. Acompanhe comigo. No verso 3, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Então, principalmente nestes versos, ele aprofunda essa indignação. Então, o poema por si só, né, já tem uma invocação bastante forte, né, de uma pessoa que está completamente horrorizada, indignada, ó. Senhor Deus dos desgraçados, quer dizer, as pessoas, os escravos estavam em desgraça, a desgraça vergonhosa da escravidão. Na atividade que estamos falando sobre o Castro Alves, nós percebemos que ele também, além de ser poeta, ele recebeu a alcunha, o apelido poeta dos escravos. E aí ele tem, então, sua poesia dividida mais ou menos assim. A poesia abolicionista, em Navio Negreiro, Vozes da África, e a poesia lírica, com espumas flutuantes. O que foi o condorerismo, né? O condorerismo, condor, é um pássaro gigante, né, que simboliza a liberdade. Então, esse nome foi atribuído à vertente social e abolicionista da poesia romântica. É conhecido também como a terceira e última geração da poesia. Lembrando, no romantismo nós temos a primeira geração, a segunda e a terceira. Na terceira, o poeta mais famoso, né, o ícone, é Castro Alves. Então, como um dos pilares do bem é a liberdade, os poetas condoreiros criticaram e refletiam sobre condições sociais dos negros. A origem do nome condoreirismo deve-se ao símbolo da liberdade, que eu já te falei, que é o condor, né? Que é uma ave gigante, típica da Cordilheira dos Andes, e que foi escolhido por Victor Hugo. Que é uma curiosidade, nessa época no Brasil, os abolicionistas tinham um código para se identificarem na rua. As pessoas usavam no vestido ou no paletó uma camélia branca. E essa camélia branca simbolizava que eles eram poetas, né, pessoas também abolicionistas. E no Rio de Janeiro ficou conhecida a famosa Rua das Camélias, que era onde eles se encontravam para conversar sobre a abolição. Uma sugestão de atividade tem a ver com essa curiosidade que eu te passei também. Você já acessou o goconqr.com? Então, para você montar um mapa mental, né, sobre informações da poesia romântica que estão nesta aula, eu acho interessante você clicar aqui, escolher, né, qual vai ser o layout do seu mapa mental e com isso você vai ter a possibilidade de colocar no centro, por exemplo, poesia, condoreirismo, o que você achar interessante, e colocar as informações que você quiser no seu mapa mental. Uma coisa interessante para se colocar no centro, por exemplo, é esse slide que eu coloquei como sugestão. Ó. Você pode começar colocando o nome, Castro Alves, o apelido. Você pode colocar aqui, ó, na parte da poesia abolicionista, Navio Negreiro, Vozes da África. Você pode colocar também algo interessante, como aqui, ó, que é a poesia Navio Negreiros, né? É um poema épico,
E aí, pesquisou o que é um poema épico? Um poema épico é um poema que narra um feito grandioso. Então é bacana você colocar isso também. E outras coisas mais que você vai puxando aqui da nossa aula, né? E colocando, ó. Você pode pôr até um trechinho do poema, você pode pôr que Espumas Flutuantes tem 54 poemas líricos, amorosos, que é de caráter épico social, né? Pode pôr o nome dos poemas. Então fica a teu critério você fazer o teu mapa mental. Lembrando que o mapa mental, ele pode ser usado em diferentes disciplinas também, não só aqui na língua portuguesa, né? Então, como uma maneira até de facilitar os teus estudos em outras matérias, você pode sempre pegar um conteúdo, acessar o Go com QR e montar seu mapa mental. O que aprendemos? Lemos e interpretamos trechos da poesia de Castro Alves e comparamos com a poesia de outro poeta romântico, Álvares de Azevedo. Reconhecemos os efeitos de sentido produzidos pelas metáforas e conhecemos a poesia, então, da terceira geração poética romântica, conhecida como Condoreira, de Castro Alves. Neste vídeo falamos sobre poemas. Espero que vocês tenham gostado e até breve!